de ser humano. O ser humano, por onde ele passa, ele deixa vestígio. Verdade. É uma aventura. É como uma procura pelo tesouro. Aí eu peguei uma estrada. Oi, eu sou. Oi, obrigado por assistir os meus vídeos. Se você não me conhece, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60, 2010, 2015 e também um pouquinho de música cristã. Lado a lado, tudo juntinho, flashback para você lembrar o passado, da namorada, das festinhas e música cristã, tudo juntinho para você. Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque um inscrito do canal tentou entrar em contato comigo nesse WhatsApp passando aí na tela e não conseguiu entrar em contato comigo de jeito nenhum. Ele fez tudo certo. Esse inscrito do canal mora em Portugal e tentou entrar em contato comigo e não conseguiu. Aí ele deixou um recado ali nos comentários do vídeo e eu fui olhar e pasme, estava errado. O número certo é 292, estava 262. Eu não sei, na hora de digitar aqui, e o que é pior, já faz um bom tempo que está errado. Por isso que eu vi que muitas pessoas não entrarem que as pessoas não entrarem em contato comigo, apesar de ter esse número aí, é que estava errado. O certo é esse aí, é 292, tá? Estava 262, o certo é 292. Eu estou gravando esse vídeo para pedir desculpa, porque foi um erro grotesco. Embora no site da rádio tá correto o número, no site da rádio tá correto, mas na hora que eu fui digitar aqui, eu sei lá porque eu escrevi errado. Vocês podem ver aí, ó, no site da rádio tá correto o número. Olha aqui. Mais 443-292, tá certinho, tá bom? Infelizmente eu errei, infelizmente, tá bom? Mas agora vocês já tá o número certo e tá passando na tela aí o número certo também. O número que tá passando aí agora é o correto, 292-6523. E me desculpa de coração, porque esse erro, pelo que eu andei olhando aqui, acho que eu já tinha feito aí uns 10 vídeos com esse número totalmente errado. Mas vamos falar um pouco do pastor da caveira aí, vamos falar um pouco da caveira. Mata fechada, uma estradinha, sentei um pouco para descansar, estava sozinho e sentado ali. Olha, gente, eu de coração, eu não creio que esse vídeo que o pastor fez é verdadeiro. Eu não creio. Porque, primeiro, ele não passa nada de espiritual. Esse vídeo, ele não passa nada de espiritual para quem está ouvindo. Ou seja, é mentira. Porque quando você ouve uma história, ainda que a história seja esdrúxula, mas você vê a pessoa contando o que viveu, você percebe um certo pavor, uma certa emoção, que embora eu não acredite, mas você percebe que aquela pessoa viveu
aquela experiência. Mas isso daí é contado com uma frieza, é contado de um jeito que é história da carochinha. Para mim, ele fez isso daí para testar a fé das pessoas. E depois ele vai dizer que é mentira. Porque eu duvido muito que a mulher dele vai ter um vídeo desse camarada disputando corrida com uma caveira. O que seria cômico, porque ele é um cara totalmente fora de forma. E uma caveira com 630 anos, correndo e sentindo cansada. É como se a caveira fosse uma vida biológica como a nossa, que se cansa, que come, bebe, que tem que dormir, e ela tem 600 anos e está cansada, 630 para ser mais exato. E o que é pior não é isso, é que a minha família tem o sobrenome Luzia. E ele diz que essa caveira aí é a Luzia. Cruz credo. De jeito nenhum. Então, gente, não me leva a mal. Mas uma coisa eu tenho que dizer aqui. Eu já disse em vários vídeos que eu tenho feito aqui. Esse negócio da pessoa ficar subindo em monte, morando em monte. Tem irmãos aqui que eu conheço. Eles sobem no monte na segunda-feira e só desce no domingo, dizendo que isso é um propósito de Deus para que Deus opere na igreja dele. Aonde isso, gente? Aonde isso? Isso não é bíblico. Eu tenho que crer que Jesus Cristo pagou o pecado por nós, a menos que esse camarada não crê em Jesus Cristo e está lá fazendo sacrifício como os judeus. Aí o cara tem que subir no monte mesmo lá, subir no Monte Tibé, ficar de fralda, sentado numa pedra de gelo para ganhar espiritualidade. Gosto muito de ficar sozinho no mato. Eu vi umas folhas, uma moita. Você gosta muito de ficar sozinho no mato, né? Era a mesma coisa. Então, a gente já sabe que espírito pegou você lá no monte. Se bem que eu quero deixar bem claro, para mim isso aí é uma pegadinha. Para mim isso aí não tem nada a ver. É tudo balela. Para mim. Eu não posso acreditar que a mulher dele filmou esse camarada correndo, disputando corrida com uma caveira. Na minha cabeça, na minha cachola, isso não tem o menor sentido. Traz o vídeo aí e vamos ver se não é aqueles pauzinhos assim. Porque é brincadeira. Mas eu me lembrava mais do movimento no mato. E aí passando mais ou menos no mesmo lugar, automaticamente eu olhei para a moita e a moita mexeu novamente. Eu olhei e falei, não é nada, deve ser o vento. Passado mais ou menos um mês, eu voltei lá, né, para ficar uns 2, 3 dias lá. Bianca forte, passa o bem Luiz, no meu irmão, os meus sobrinhos estão aqui, não sei se meu cunhado Geraldo, a filha estão aqui. Aí fiquei olhando longamente ali, aí de repente vi uma cabecinha branca levantada no meio da moita. Fiquei olhando e foi levantando devagar. Antes de eu concluir, eu posso confiar em você que você não vai contar isso pra ninguém? Não. Se você for falar pra alguém, eu não posso falar pra você. Posso confiar? Vocês entenderam o que eu falei aí? Não tem emoção. Para quem viveu uma situação dessa, para quem sentiu, para quem viu isso daí,
Não existe emoção na fala dele. Não existe espiritualidade nenhuma. É um conto da carunchinha. Porque o conto da carunchinha, se você vive aquilo, o teu rosto, o teu olhar expressa aquela vivência, ainda que seja completamente uma loucura, mas o teu rosto, o teu falar, o seu jeito expressa aquela loucura. Nesse camarada aí não há sentimento nenhum, totalmente frio, 100% frio, morto. Esse testemunho é morto. Ele não tem alma, esse testemunho. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem. Não sabe? Olha aí. Depois eu vou contar uma experiência aqui. Não conte pra ninguém. Aí eu fiquei olhando, levantou e eu fiquei mais ou menos assim, desesticado. Era uma caveira. Escute, se você não acredita, você vai ver. Aí ela ficou olhando. E nós ficamos longos 10 minutos olhando. Eu encostei numa árvore assim, sem encostar. E ela olhou. Aonde isso? Você ficou longos 10 minutos olhando para a caveira olhando para você. Aonde que uma pessoa, um ser humano normal, comum, ele vai estar no meio do mato, vai ver uma caveira ou um bicho qualquer que não tem aparência ou um vulto, esse camarada sendo um cristão. E qual é a primeira reação de um cristão com o desconhecido? Qual é a primeira reação de um cristão ao desconhecido? Parece que esse cidadão não sabe, porque é a história da carunchinha. Porque a primeira reação para um cristão diante do desconhecido é: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Se aquela coisa não sair, quem sai é você de cena, em uma corrida que você sai arrancando toco, caindo, chega lá embaixo aos pedaços. Porque foi exatamente assim que aconteceu comigo quando a gente era criança. Quando nós tínhamos uns 12 anos, por aí, 13, sei lá, não sei exatamente a precisão, a gente resolveu subir lá no pico do Xixová. Xixová é uma montanha que tem aqui, que tem aí aproximadamente uns 200 a 300 metros de altura. Eu não sei precisar, mas é um pico e ele é bem destacado. E nós resolvemos um par de moleques, sei lá, 10, 15, ir lá em cima no pico. E nós fomos. Quando chegou lá em cima, alguém gritou, eu estava na frente. Alguém que estava atrás de mim gritou: olha uma cobra aí. E eu olhei, eu não vi cobra nenhuma, eu vi um toco atravessado no meio do caminho. E o cara gritava: olha uma cobra aí, Jorge, a cobra. Eu falei: eu não tenho cobra aqui, rapaz. Eu tô vendo um toco aí, mas é essa daí, é uma cobra. Eu falei: você tá doida? Porque isso aí é uma cobra, é um toco. E todo mundo desceu aquele monte, correndo, feito um foguete. Aquilo é uma ladeira de, sei lá, em alguns lugares com uma inclinação de 45 graus. E a molecada desceu correndo e eu fiquei parado, porque eu não vi cobra nenhuma. Daí a pouco, aquele toco, que eu achava que era um toco, fez assim, ó, se mexeu. Quando aquilo se mexeu na minha frente, as minhas pernas bambeou
e a minhas forças fugiu e eu quis correr, mas eu não tinha força para correr, porque as minhas pernas bambearam. E ali eu dei aquele grito ali e consegui me virar e desci aquele morro em um pique que eu ganhava, era primeiro lugar na corrida de São Silvestre, nas Olimpíadas que está tendo lá na França. Eu ganharia todas as corridas do jeito que eu desci. Quando eu cheguei lá embaixo, não tinha unha do dedão, todo lascado, todo arranhado de mato. Mas esse camarada, ele viu uma caveira e ele ficou 10 minutos olhando para a caveira e a caveira para ele. Por isso que eu estou dizendo que é história da carunchinha. Por quê? Se fosse uma caveira, ele sendo um pastor, e ele visse um vulto desse, uma caveira, a primeira reação era: sai em nome de Jesus. Era a primeira reação de qualquer cristão. Eu conheço cristão que já viram o que as pessoas chamam de ET. Mas a primeira reação dele foi: sai em nome de Jesus. E aquilo saiu. Então não era ET, era um demônio ET. Agora esse camarada ficou 10 minutos. Esse camarada fez amizade com a caveira, sabe o nome da caveira e fez uma pregação com o nome da caveira. Cara, se isso não é uma doideira total ou então uma pegadinha, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não estou dizendo aqui que ele não viu alguma coisa. Não, não é isso. Se ele viu ou não viu, não cabe a mim dizer. Mas a reação, o jeito que ele conta, é como se fosse uma história da carunchinha. Porque uma pessoa que viveu uma situação dessa estaria mais emocionado. A expressão estaria visível. Então me parece mais uma enxaqueca, me parece mais uma esquizofrenia, me parece mais qualquer coisa, menos que ele tenha visto. Apostar. Eu nem vou entrar no mérito que eu vi aqui em vários canais dizendo que é ocultismo, que é não sei o que. Eu nem vou entrar nesse mérito. Porque o cristão, diante de problemas, de dificuldade, a primeira coisa que lembra é do nome de Jesus. A segunda coisa é expulsar em nome de Jesus. E ele não conta aí nada disso para um pastor, para um cristão. Isso para mim é estranho. Mas o motivo desse vídeo nem era falar sobre isso, porque eu já falei no vídeo anterior, mas era reparar o WhatsApp aqui da minha rádio que estava errado. 443-292 estava 262. Então agora, se você tentar, você pode mandar um alô para mim aqui. E esse, na verdade, é um pedido de desculpa, de perdão, porque eu acho que eu já postei uns 10 a 15 vídeos com o WhatsApp totalmente errado. Fiquem com Deus. Se é que isso aí é de Deus.